Bom dia, pessoal. Estamos em mais uma aula de economia. Vamos iniciar então o nosso conteúdo de economia, certo? Abordando então aqui o objetivo da aula, né? Compreender o conceito de economia, nossa primeira questão, os problemas econômicos fundamentais, as decisões relacionadas à curva de possibilidade de produção, a CPP, ok? Então, são esses elementos que nós vamos abordar hoje. É uma aula conceitual. Então, vamos abordar questões importantes do ponto de vista conceitual. Prezado aluno, prezados alunos, prezadas alunas, ou no singular, aluno, você já parou para pensar no que é economia? Qual é o conceito de economia? O que é que significa economia? Então, economia é uma ciência social que objetiva atender às necessidades humanas. Contudo, depende de restrições físicas provocadas pela escassez de recursos produtivos ou fatores de produção, mão de obra, capital, terra, matérias-primas. Nesse sentido, economia é uma ciência social que objetiva atender às necessidades humanas. Contudo, depende de restrições físicas provocadas pela escassez de recursos produtivos ou fatores de produção, mão de obra, capital, terra, matérias-primas. Então, pessoal, nós vemos nesse ponto aqui do conceitual de economia, nessa questão conceitual de economia, que a economia, se você for pensar do ponto de vista do conceito neoclássico, os economistas neoclássicos, utilitaristas, neoclássicos, né? Economia é a ciência capaz de gerir recursos escassos para atender a necessidades humanas ilimitadas. Então, existem recursos abundantes, ilimitados na Terra? Não. Como esses recursos são limitados, é necessário geri-los, administrá-los de maneira adequada, correto? Então, nesse sentido, nós dizemos que a economia realmente busca gerir esses recursos limitados para atender a necessidades humanas ilimitadas. Então, as necessidades humanas são muitas relacionadas à saúde, educação, alimentação, vestimenta, habitação, saneamento. São muitos bens, serviços demandados pelos seres humanos. Então, os seres humanos têm muitas necessidades, e quanto mais vai nascendo pessoas, nesses quase 8 bilhões de pessoas no mundo, mais necessidades surgem. Okay? Então, as restrições físicas, a escassez de fatores de produção, leva as pessoas a terem a necessidade de gerir estes recursos, gerir mão de obra, matéria-prima, capital, terra, certo? Então, essa é a nossa primeira parte, né, conceitual, né, de economia. Ciência capaz de gerir recursos escassos para atender a necessidades humanas ilimitadas. Então, nós vemos aqui necessidades humanas versus recursos disponíveis. Né? Você já imaginou quais são os recursos necessários para você acessar o seu computador? Tem vários fios, né? Circuitos elétricos, partes que são de cobre, ferro, plástico, em alguns casos até ouro, né? E tantas peças que são necessárias aí no computador. Então, imagina tudo que você tem que fazer, peças que envolvem, né, que não são nem fabricadas muitas vezes no Brasil, né? Já pensou em qual a origem das peças que todo o processo de produção? Em todo o processo de produção? Você acha que esses recursos são ilimitados?
certamente todos os recursos, mesmo oriundos do petróleo, tudo, tem uma limitação neles. Então, nós vemos que há uma relação, né? Uma relação que pode ser muitas vezes antagônica entre necessidades humanas e os recursos disponíveis, certo? Para atender essas necessidades humanas. Aqui nós vemos, eu peguei aqui uma página, né, sobre, vocês estão vendo aqui a prateleira em um supermercado de Montgomery, Nova York, antes do furacão Sandy, né? E aí vocês observem aí que o medo da falta de alimentos faz com que as pessoas estoquem alimentos, como no caso das prateleiras dos supermercados que ficaram vazias antes do furacão chegar em Nova York em 2012. Baseado nisso, percebemos que os recursos do planeta são limitados. Pessoas ficam muitas vezes desesperadas, né, com a questão da limitação de recursos. E aí você observa claramente isso agora, nesse momento que estamos vivendo de pandemia, que tem pessoas estocando comida, né? Tem casos de pessoas que estão fazendo até bunkers, envolvidos já em bunkers, milionários, bilionários na Europa. E a Primeira e a Segunda Guerra Mundial fez com que eles, né, esses milionários, essas pessoas, às vezes nem precisa ser milionário, classe média mesmo, tudo. Existem vários requisitos de bunkers na Europa, né? Melhor dizendo, herança da Primeira e Segunda Guerra Mundial, medo realmente de uma guerra nuclear, né? Então o pessoal está fazendo mais bunkers ainda para estocar alimento hoje em dia. Olha a situação, né? Nos Estados Unidos também, em vários lugares do mundo, né? Imagina a situação, esses milionários, bilionários com medo, né? Então, isso é para ilustrar a, a escassez de recursos pode acontecer, né? Envolve produção de bens e serviços, toda essa questão aí, e as necessidades humanas são ilimitadas, né? Aqui nós vemos aqui são dados do IBGE, síntese de indicadores sociais de 2018, proporção de pessoas abaixo da linha da pobreza, por unidade da federação em 2017. Pessoas com rendimentos de até 406 por mês, ou seja, o equivalente a 5,5 dólares por dia, estão abaixo da linha da pobreza, segundo o critério do Banco Mundial. 25,5% da população estão abaixo da linha da pobreza. 10,2 bilhões mensais seriam necessários para erradicar a pobreza. Aqui vocês veem o gráfico no Brasil, né, o mapa, cores mais fortes, acentuadas de marrom, um marrom mais claro, um rosa, né, um rosa mais claro aqui, menor que 15%, esse bem claro aqui que está relacionado à região sul. Vocês observam aqui, ó. Região sul. De 15% a 30%, vocês já vê ali já pega mais o Mato Grosso do Sul, Sudeste, certo? Aí você vê de 30% a 45% a região ali do meio que Norte e Nordeste, pegando Tocantins aqui e Nordeste, essa região aqui do Nordeste, né? Agora, essa parte aqui que pega já o Piauí e Maranhão, já vai se aprofundando mais escuro, que está entre os 45%. Pará, Amapá, Amazonas, Acre, está tudo nessa faixa aqui de 45%, né, de acentuada a questão da pobreza, né, nesse mapa, né. Então, a diferença entre ricos e pobres é um indicativo de que os recursos do planeta são escassos. Assim, podemos dizer que economia é uma ciência que estuda a escassez. Então, é uma ciência que estuda a escassez. É isso aí, pessoal. A escassez de bens e serviços, ela acontece em vários lugares do mundo e é necessário gerir melhor, né, a riqueza, estudar realmente como é que a escassez acontece, mas nós
precisamos gerir a riqueza de maneira adequada, né, para poder realmente suprir a necessidade das pessoas com essa riqueza disponível. Então, aqui nós temos número de brasileiros na pobreza e na pobreza extrema nos anos de 92 a 2017. Aqui, o gráfico do IBGE e o PNAD, aqui, ó, vocês observam que a pobreza, esse gráfico mais de cima aqui, ó, tá vendo aqui? Começa aqui 45,6%, né, por cento, né? E aí vai a 35,4%, vai caindo, sobe aqui nesses anos de 2002, 2003, tende a cair aqui, final do governo Fernando Henrique, governo Lula 2006 caiu abruptamente, até 2012, 13, 14, final do governo Dilma, e tende a aumentar. 2014 começa a Operação Lava Jato, toda aquela situação, fica estável os mercados, então as pessoas começam a voltar a aumentar o nível de pobreza extrema, pobreza no Brasil. Pobreza extrema, ela se manteve mais ou menos no mesmo nível, até o governo Fernando Henrique, ó, de 92, pega o Collor, né? Vai até 2002, né? Aqui nessa região aqui, né, ela continua mais ou menos estável, né? Tende a cair, pobreza extrema, até 2011, né? E aumenta, vocês observam, o gráfico vai aumentando, tá? Começa a aumentar abruptamente a partir de 2014 também. Então, observe que o gráfico que indica a pobreza no Brasil, desde 92, havia uma tendência ao declínio até 2014. Depois, uma nova ascensão. Você percebe a relação com os recursos? Você consegue perceber que essa questão de falar de riqueza e pobreza, pobreza extrema, essas questões que envolvem o nível de renda das pessoas, né? Ela é importante para a gente perceber essas diferenças sociais, né? Que essas diferenças realmente de pessoas que estão usando recursos com mais flexibilidade e abundância e outros que não, né? Não estão usando os recursos dessa maneira. Então, é só para considerar, certo? Considerarmos realmente essa questão aí, ok? Por que estudar economia? Economia é o estudo da humanidade em sua vida rotineira. Alfred Marshall, 1980. Três principais razões, então, nós precisamos perceber aqui para estudar economia. O estudo da economia nos ajuda a entender o mundo em que vivemos, ou seja, isso envolve o entendimento da dinâmica, como é que funciona o sistema econômico, como se relacionam os agentes econômicos, por que acontecem determinadas situações, alta, queda, bolsa de valores, o que acontece realmente de um país ter mais riquezas do que outro, né? Por que países são ricos, por que países são pobres, por que realmente a inflação, desemprego, aumento da mortalidade infantil, escolaridade em alguns países, por que isso acontece, por que acontece determinadas questões que envolvem aumento da produtividade ou do PIB em uns países e outros não. Então, são coisas que nós começamos a pensar e relacionar com realmente a produção de bens e serviços na economia, no sistema todo. Logo, podemos participar de forma mais perspicaz da economia, e assim ter um auxílio à tomada de decisões econômicas, né? Este conhecimento proporcionará uma melhor compreensão dos potenciais e limites da política econômica, discernimento sobre a ação política na sociedade. Então, a economia nos ajuda a decidir sobre o que fazer, quais atitudes tomar, o que realmente fazer com relação a determinadas questões que acontecem na Terra, na humanidade, nas nações, no município,
na prefeitura ali, como realmente os decisores, os policymakers, as pessoas que tomam decisões, o presidente da República, um primeiro-ministro, como é que ele vai agir em determinadas situações? Ele precisa de estatísticas, de indicadores, de um mínimo de conhecimento das relações econômicas. Né? Precisa desse conhecimento, importante. Então, nós temos aqui um conceito também, né? Caros alunos, outro conceito de economia. Pode-se dizer que economia é o estudo de como a sociedade decide o que, como e para quem produzir. Esta decisão relaciona-se a um adequado gerenciamento devido à escassez dos recursos na natureza. Logo, pode-se dizer que a economia é realmente o estudo da escassez. Então é isso, pessoal. A economia estuda a escassez. E aí nós vamos aqui colocar apresentar mais um exemplo. Um exemplo aqui simplório. Caso contrário, todos seriam donos de minas de diamantes e iriam dirigir ou dirigiriam McLarens P1ML. Imagina todo mundo com a McLaren, ia para os seus trabalhos com McLarens. Estacionava ali no estacionamento da faculdade, na frente, tudo. McLarens, várias McLarens de várias cores. Todo mundo com todos os recursos disponíveis. Se imagina você, aluno, com uma McLaren, ou outros seus colegas com McLarens também chegando, de cores diferentes, na frente da instituição, ou do seu trabalho, indo e voltando para o seu trabalho. Todo mundo de McLaren. Ah, se os recursos todos fossem realmente limitados, né? Então, muitos iriam querer realmente vários carros, McLaren e casas com bem ao sabor, né, da sua imaginação. Não é isso, pessoal? Queridos alunos, queridas alunas, diante do que já foi apresentado, é necessário realizar algumas perguntas fundamentais em economia. Quais são essas perguntas? A primeira dessas perguntas é: o que e quanto produzir? A sociedade deve decidir se produzir mais bens de consumo ou bens de capital. Ou, como no exemplo clássico, quer produzir mais canhões ou mais manteiga? Em que quantidade? Os recursos devem ser dirigidos para a produção de mais bens de consumo ou bens de capital? Tá? Então, essa aqui é uma questão importante de se pensar em economia. Que e quanto produzir? O que e quanto produzir vai depender da necessidade. O que precisa? O que a sociedade precisa? Aí você vê aqui, quanto produzir? O quanto produzir está relacionado, na verdade, à necessidade individual e coletiva também das pessoas. Qual é a quantidade que cada indivíduo precisa de determinado bem que foi identificado, que é a necessidade das pessoas. Então você vê aqui, quer produzir mais canhões ou manteiga? Eu coloquei aqui esse exemplo para ilustrar um exemplo abrupto de uma economia simplória, simples, né? Com dois bens. E você tem que decidir entre esses dois bens. Observe que, ultimamente, os governos têm investido muito na área militar, especialmente o nosso governo está buscando investir mais nos seus militares do que na educação, né? Curiosamente. Mas eu só quero falar isso para ilustrar que é uma decisão. Né? O que, que deve estar acontecendo para poder investir mais na área militar? E não é só o nosso governo brasileiro, não. Vários governos no mundo estão investindo em área militar. O que está acontecendo no mundo para as pessoas investirem mais na área militar? Será que é uma possível ameaça de conflito? Não sei. Mas são decisões que são tomadas. Tá ok? Então, os governos têm que considerar o que é importante para a sociedade, o que é necessário para a sociedade, o que a sua sociedade realmente precisa. Um país, para crescer, ele tem que investir em educação. Um país, para crescer, tem que ter mão de obra qualificada, pessoas educadas. Correto? Então, tem que haver investimento em educação, tem que ter pessoas realmente com capacitação,
com qualificação para fazer determinadas atividades. Ok? Para quem produzir? Outra pergunta que nós fazemos aqui, faremos e consideraremos. A sociedade deve decidir quais os setores que serão beneficiados na distribuição do produto. Trabalhadores, capitalistas ou proprietários de terra? Agricultura ou indústria? Mercado interno ou mercado externo? Região sudeste ou norte? Ou seja, trata-se de decidir como será distribuída a renda gerada pela atividade econômica. Então, nós vemos aqui qual o destino do que será produzido. Quais pessoas irão usufruir do que está sendo produzido? Quais setores irão usufruir do que está sendo produzido? Quais regiões? Sudeste, Norte, Nordeste, né? Centro-Oeste? Então, há necessidade de decidir como vai ser decidido isso. Geralmente, quando nós falamos de decisão de produção de bens e serviços privados, a decisão ocorre no mercado. Quem está pagando mais, quem está consumindo mais pelo produto, vai receber mais produtos, do ponto de vista logístico, quantidade, etc. e tal. Quem paga mais vai receber mais, né? Serviços públicos, na área de saneamento, educação, transportes, etc. e tal. Você está falando de decidir no campo de vista político. Muitas vezes no governo, senadores e deputados federais disputando os recursos federais aqui no Congresso, em Brasília. Correto? Então, tentando negociar isso, até mesmo, né? Qual é a quantidade de dinheiro que vai para a sua região, certo? Então, do ponto de vista, como eu falei, do bens e serviços privados, agricultura, indústria, isso vai ser baseado nas forças da oferta e da demanda. As forças da oferta e da demanda geralmente é que vão decidir isso. E é isso que nós vamos nos concentrar, não na questão política, nós vamos nos concentrar na questão econômica. Nós vamos nos concentrar aqui nessa disciplina para quem produzir mercado. Quais os efeitos, as relações do mercado, que na verdade os bens e serviços são produzidos no mercado e não no setor público. Não é que o setor público não produza bens e serviços, mas os principais bens e serviços que fazem o sistema funcionar e sustenta a administração pública de qualquer país é a produção privada e não pública. São os bens privados e o mercado que fazem realmente o sistema funcionar. Então, nós temos aqui os problemas econômicos fundamentais, são o que produzir? Qual é o produto que vai ser necessário? Sal de cozinha, sal rosa do Himalaia, vai ser o quê? Carne bovina, frango, ovos. O que produzir? Quanto produzir? Quanto determinada sociedade, região, cidade, município precisa de determinado produto? Para quem produzir? Quem serão os destinatários disso? Como produzir? A outra pergunta. Quais são os recursos tecnológicos que será utilizado para produzir determinado bem ou determinado serviço? Isso aqui é importante considerar, pessoal. Escassez, problema econômico central de qualquer sociedade. Então, a escassez, pessoal, é o problema econômico central de uma sociedade. As necessidades humanas são ilimitadas. Os recursos produtivos são escassos. Então, temos que lidar com duas questões: necessidades humanas ilimitadas e recursos produtivos escassos. Devido à questão da escassez, é necessário fazer escolhas. Então, se escolhe na sociedade a quantidade de coisas que serão produzidas, exatamente o que realmente é importante se concentrar na produção. Na produção de quê? De quanto, você vai ter que escolher o que e quanto produzir, por causa que os recursos são limitados, como produzir e para quem produzir. Então, a escolha
Não é, que, não é no sentido de que tem tantas coisas aqui, é ilimitado os recursos, vamos, não é isso. É que estão interligados o que, quanto produzir, como produzir, para quem produzir. Se esse produto é viável economicamente, é necessário para a sociedade, é importante realmente para uma determinada região, etc. e tal. Então, essas questões realmente são os problemas centrais de qualquer sociedade, as escolhas importantes. A questão da organização econômica, os sistemas econômicos. Então, como a sociedade resolve os problemas econômicos fundamentais, o que e quanto, como e para quem produzir? A resposta depende da forma de organização econômica. Então, nós vemos aqui que a sociedade, os países são organizados de forma diferente, os seus sistemas econômicos são organizados basicamente de duas maneiras. Existem duas formas principais de organização econômica. Quais são essas formas, pessoal? Nós temos a letra A, a letra B. A letra A é a economia de mercado, ou descentralizada, tipo capitalista. A letra B é a economia planificada, ou centralizada, tipo socialista. Então, nós temos dois tipos de organização econômica para a sociedade. E aí eu falo para vocês o seguinte: economia de mercado é o que nós já vivemos, basicamente. É uma economia descentralizada, tipo capitalista. Então, nessa economia de mercado, certo? Esse modelo de mercado que nós vemos, ele não é centrado no Estado como o decisor do que produzir, como produzir, para quem produzir, como nós vimos nos modelos da União Soviética, de Cuba, da Coreia do Norte, da China. Agora eu quero fazer uma ressalva. Antes de fazer minha ressalva, vou falar só especialmente dessa maneira aqui, genérica de como nós apresentamos a disciplina. Eu iria acrescentar, na verdade, uma letra C. O que acontece? Quando você fala economia planificada, o que é economia planificada? É a centralização, tipo socialista. O que acontecia na União Soviética? Era produzido mesmos pares de sapatos, mesmas roupas para todo mundo, mesmo a casa eram feitos em apartamentos da mesma maneira, tudo igualzinho, né? Para todo mundo morar, ser feliz, com rendas iguais, né? Então, existiam distorções no sistema por causa dessa uniformidade de produção e de renda para todo mundo. Acontecia, lógico, distorções, como sempre aconteciam, em que existiam sempre elites, tecnoburocracias, burocratas. Então, são características que... Eu não falo só de ditadura socialista, porque pode haver ditadura também no sistema capitalista de produção, né? Mas são distorções do próprio sistema, né? Surgindo burocracias, ou seja, no intento teórico né, de estabelecer realmente um socialismo e evoluir para um comunismo, existiam hierarquias e pessoas realmente que estavam ali a serviço de manter o sistema com uma elite, uma superestrutura, né? Enfim, o fato é que essa diferença entre economia de mercado e planificada, como nós falamos assim, ela às vezes parece até meio que caricata, ao meu ver, porque hoje em dia existe um novo tipo de socialismo, que é uma espécie de socialismo de mercado, contraditoriamente, mas é isso mesmo. Um socialismo de mercado, como acontece não somente nas ZEs, que eram chamadas Zonas Econômicas Especiais, lá na China continental hoje, e na década de 90 e tudo, né? Mas você vê que a própria China ela tem um capitalismo, certo? Disfarçado, né? Ali, disfarçado não, está escancarado, né? E aí nós vemos que não existe somente essa economia de mercado e planificada desse jeito. Existe uma outra mista, uma economia mista, uma espécie mista uma espécie de tentar produzir um socialismo, mas ao mesmo tempo é um socialismo de mercado, né? Uma coisa meio que
Contraria o socialismo científico. Né? Por que acontece? Existe o socialismo científico, ou o comunismo científico, o socialismo científico e o socialismo real. Né? O socialismo científico é aquele que foi ali teorizado por Marx. Né? O real é o que de fato aconteceu, na prática aconteceu. Então, o que nós vemos hoje? Nós vemos hoje que aquela maneira de socialismo da década de 60, 70, 80, 90, ele evoluiu para uma espécie de socialismo de mercado, né? Como acontece ali na China. É um tipo, um modelo que nós estamos vendo aí que surgiu, né? Mas existe toda essa concentração ainda, uma espécie de controle, né, social e tudo, né, das liberdades e tudo, né. Enfim, vamos aqui avançar, certo, para continuar apresentando essa questão da forma como a nossa sociedade se organiza do ponto de vista econômico. Curva ou fronteira de possibilidade de produção. O conceito de custo de oportunidade. Para ilustrar a questão da escassez e as alternativas que as sociedades dispõem para resolver seus problemas econômicos fundamentais, o que, quanto, como e para quem produzir, a teoria apresenta dois importantes conceitos: a curva de possibilidade de produção e custos de oportunidade. Então, eu até coloquei aqui um videozinho para vocês depois darem uma olhada. Tá? Deixei o link aqui. O fato é que a curva de possibilidade de produção, a fronteira de possibilidade de produção, é uma simplificação da realidade do ponto de vista matemático, utilizando o plano cartesiano, para apresentar dois tipos de produtos que podem ser utilizados apenas como ilustração da escassez de recursos, ok? Da limitação de recursos. Então, considerem isso aí apenas como uma espécie de simplificação da realidade, uma maneira de abstrair a realidade e ilustrar por meio da gráfico, né, que existe essa alternância de recursos. Para aumentar uma quantidade, você tem que diminuir outro, para diminuir uma quantidade, você tem que aumentar outro recurso, né? Um e outro recurso tem que ser, de certa maneira, manipulado para poder haver, então, essa alternância, né? Então, apresentando as possibilidades de produção e também nós vamos ver aqui o conceito um pouquinho dos custos de custo de oportunidade dentro desse contexto aí. Assim, a curva ou fronteira de possibilidade de produção, o conceito de custo de oportunidade, né, também é chamado de custo alternativo ou custo implícito, pois não implica dispêndio monetário. Por isso nós chamamos de custo implícito ou custo alternativo. Mediante este conceito, com ampla aplicação na teoria econômica, procura-se mostrar que, dada a escassez de recursos, tudo tem um custo em economia, mesmo não envolvendo dispêndio financeiro. Como falava Milton Friedman, não existe almoço grátis. No have free lunch, né? Então, não existe almoço grátis, pessoal. Tudo tem um custo. Se alguém falar para vocês que, não, que existe realmente uma possibilidade de alguma coisa que ser gratuita, né? Não. Você acha que que o ensino do Distrito Federal é gratuito, ninguém paga por isso? Não, a sociedade paga por isso. As universidades federais é grátis? Não. Você paga por isso. Você, sociedade, paga por isso. Os ensinos, os serviços do SUS são caros. A sociedade paga pelos serviços do SUS. Paga caro. Tá? Então, se você for pensar do ponto de vista social, tem um custo. Tudo tem um custo. Então, não existe almoço grátis. Então, consideremos aqui, então, o que estamos vendo de custo alternativo, custo implícito, dentro desse contexto da fronteira de possibilidade de produção. Ok?
Caros alunos, a expressão não existe almoço grátis é uma expressão de Milton Friedman, que é muito usada no mundo atual para indicar que todas as relações geralmente possuem um viés econômico, ou seja, não existe quase nada que não tenha um preço. Isso é indicado pelo vídeo a seguir. Então, nós temos esse vídeo, ok? Que vocês dão uma olhada depois. Deixei disponível para vocês, tá? Assistirem. Curva ou fronteira de possibilidade de produção. O conceito de custo de oportunidade. Este conceito é válido considerando a curva de possibilidade de produção em pleno emprego. Então, o que nós dizemos aqui? Que todos os recursos, eles são utilizados plenamente. Toda a sua plenitude, totalmente, podemos dizer assim. Toda a força de trabalho, todos os recursos, se nós formos considerar apenas dois bens, canhão e manteiga, tudo está sendo utilizado ali para produzir esses bens, ok? Canhões e manteiga. Para pontos internos da CPP, que a CPP é a curva de possibilidade de produção, os recursos não estão em pleno emprego. E neste caso, o custo de oportunidade é zero, pois não é necessário o sacrifício de recursos produtivos para aumentar a possibilidade de um bem ou mesmo dos dois bens. Assim, explicar no gráfico, a sociedade pode passar do ponto X para o ponto Y, aumentando a produção de ambos, já que havia recursos ociosos. Ociosidade de recursos aqui, nesse caso, todos os pontos, realmente, todos os pontos que vocês vão ver no gráfico que eu vou apresentar, estão abaixo da CPP, os recursos estão sendo utilizados de maneira ociosa, ou seja, não estão plenamente empregados. O formato da curva de possibilidade de produção. O que justifica o formato da curva de possibilidade de produção? Isto é, por que a CPP é decrescente e côncava em relação à origem? Resposta: ela é decrescente em virtude do sacrifício que tem de ser feito ao optar-se pela produção de um bem quando os recursos estão plenamente empregados. O aumento da produção de um bem implica queda da produção do outro, em cima da CPP. E a CPP é côncava em relação à origem, em virtude da chamada lei dos custos crescentes, para atrair trabalhadores que estão empregados no setor de açaí e deslocá-los para o setor de computadores, por exemplo. Estamos dando um exemplo agora de açaí e computadores. Deverão ser oferecidos salários maiores e vice-versa. Ok, pessoal? Então, nós vemos aqui as alternativas que podem surgir, né, e envolver realmente custos crescentes na medida que se avança a partir da origem para empregar mais recursos. Aqui nós temos um exemplo cartesiano, matemático. Eu estou utilizando aqui computadores e açaí. Computadores em milhões de unidades por mês e açaí milhões por mês. Milhões de unidades, né? Observem aqui o ponto A, B, C, D, né? E observa aqui que esse ponto aqui, ó, tudo que está aqui em cima da curva, indica, na verdade, que os recursos estão plenamente empregados. Ok? Tudo que tiver abaixo, observa aqui abaixo, como ponto Z, é um recurso que não está sendo plenamente empregado. Ok? Ocioso. Então, para estar realmente plenamente empregado, eu teria que estar aqui em cima da curva. Todas as regiões dentro são recursos que estão ociosos. Então, aqui nós produzimos essa quantidade C, ou A, sei lá, de computadores, a variável que for querer utilizar, e a A ou F aqui de açaí. Então, para você aumentar a quantidade de computadores, você diminui a quantidade de açaí. Para diminuir a quantidade, para aumentar a quantidade de açaí, você vai diminuir a quantidade de computadores, porque os recursos, trabalhadores e recursos que estão em um setor vão precisar ser utilizados em outro setor. Aqui nós vemos um ponto G não alcançável da curva da CPP, da curva de possibilidade de produção, tá bom? Então, considere aqui
esse ponto G, né, não alcançável da CPP. Ok, pessoal? Aqui nós vemos, então, computadores em milhões de unidades novamente e açaí em milhões de unidades. Aqui o tracejado azul, indicando realmente aqui os recursos plenamente empregados em cima da curva. Observe que para eu diminuir a quantidade, para aumentar a quantidade de açaí, eu vou diminuir a quantidade de computadores por mês. Então, eu vou precisar empregar recursos, capital financeiro, capital humano, para produzir mais açaí, certo? Até o ponto em que eu poderia produzir zero de computadores e produzir só açaí, nesse ponto, né? Ou no ponto realmente que vai maximizando a quantidade de açaí por mês, melhor dizendo. Quanto mais eu vou diminuindo a quantidade de computadores, mais quantidade de açaí eu vou produzindo, maximizando a minha quantidade de açaí. Então, os custos crescentes de oportunidade de açaí. Quais são os custos de crescente de oportunidade de açaí? É computadores. Porque no momento que eu produzi açaí, eu deixei de produzir computadores. Então, meu custo de produzir açaí são as quantidades de computadores que eu deixei de produzir. Isso é meu custo de oportunidade. Custo de oportunidade, então, é o meu custo realmente de produzir mais açaí em detrimento de não produzir computadores. Ou seja, é uma paridade, né? É uma paridade. Pode parecer muito subjetivo, mas se você for considerar que você deixou de fazer algo, essa é a tua taxa de sacrifício. O que tu deixou de fazer, o que tu deixou de produzir. O exemplo é você estar aqui assistindo a aula hoje. Para você assistir a aula, você deixou de fazer outra coisa. Talvez estar num trabalho, estudando para um concurso, ou então fazendo uma atividade física. Então, teu custo de oportunidade é o que você deixou de fazer. Isso que você deixou de fazer é o seu custo de oportunidade. Ok? Conhecer o formato da CPP. Conhecer o formato da curva de possibilidade de produção, a CPP. Ok, pessoal? Então, vamos aqui ao formato da curva de possibilidade de produção. Portanto, os custos serão gradativamente crescentes. Os primeiros trabalhadores transferidos, menos especializados e qualificados, não trarão grandes acréscimos no custo. Mas, à medida que forem se transferindo mais trabalhadores, estes serão cada vez mais qualificados e, evidentemente, exigirão salários maiores. Correto? No gráfico 1, supondo acréscimos iguais da produção de computadores, 2.000 toneladas de cada vez, observa-se o sacrifício da produção de açaí e cada vez maior, o que torna a CPP côncava. Por isso que nós dizemos que ela é côncava em relação à origem. Esse formato dela, desse jeito, é o formato côncavo. Esse formato assim, né? Isso aqui é a concavidade dela, ó. Tá vendo, pessoal? Isso aqui é a concavidade da CPP. Mudanças na CPP, na curva de possibilidade de produção. Então, a CPP é um conceito estático, refere-se aos recursos disponíveis em um dado momento do tempo. Evidentemente, se houver aumento na disponibilidade de recursos produtivos ou desenvolvimento tecnológico, métodos que levem à melhoria da eficiência dos recursos já existentes, a curva desloca-se para a direita. Aí, então, o que acontece? Pode haver um deslocamento da CPP? Pode. Né? Se, por exemplo, ocorrer uma melhoria tecnológica apenas na produção de computadores, teremos um deslocamento da curva, visto que se irá produzir cada vez mais computadores relativamente a sair em cada ponto da curva. Então, nós temos aqui texto, né, para você realmente conhecer mais. Leia o artigo que se encontra neste link, otimize seus conhecimentos sobre economia, faça anotações e identifique suas dúvidas. Isso aqui, esse artigo é meramente para vocês aprenderem, internalizar o conhecimento, tá? Então, estou orientando vocês a lerem, não vale nota, mas vale realmente o conhecimento que você vai adquirir.
tem esse outro artigo no texto 2 aqui, proceda do mesmo modo, tá? Problemas fundamentais de economia também. Então, leia esses textos. Tá aqui um vídeo do Khan Academy sobre o custo de oportunidade. Dê uma olhada nesse vídeo. Tá? É um vídeo interessante, certo? E vocês podem realmente aprender muitas coisas nesse vídeo. Tem aqui esse vídeo também de fixação de conteúdo, que eu apresento esse conteúdo num tempo menor, certo? Assistam também esse vídeo e tem uma playlist do meu vídeo do meu canal no YouTube. Eu peço que vocês se inscrevam no meu canal para poder realmente também receber as notificações de mais vídeos que eu vou estar postando no YouTube. Ok? Clique no sininho de notificação lá, aproveitem, curtam lá os vídeos, assistam os vídeos, tá bom? Aqui eu deixei uma pergunta, por sua opinião, em termos monetários, qual o seu custo de oportunidade para estudar, tanto presente curso, na faculdade, né? E chegamos à fase final desta aula, baseado no que você estudou, apenas de maneira para você refletir o que você entende por economia, explique o que é uma curva de possibilidade de produção, qual o maior custo de oportunidade que você observa em sua vida. Aqui eu deixei também um vídeo aqui, eu falo para vocês uma música que é de minha autoria, deixei aí para vocês. Confie em Deus, Pai, que criou todas as coisas e que por meio do seu Filho nos abençoe em tudo o que precisamos. Desejo a todos muita força para enfrentar as dificuldades deste momento que estamos vivendo. Um forte abraço a todos, pessoal. Bibliografia. A nossa biografia básica aqui é a Introdução à Economia, do Gregory Mankiw. Também esses Finanças Públicas do Jean Biagi, Cláudio Além, muito bom também. Fundamentos de Economia, do Marco Antônio Sandoval Vasconcelos. Gosto muito desse livro aí, também é muito bom. Economia Brasileira também é um ótimo livro, né? Muito bom, pessoal. Então, realmente, nós terminamos aqui nossas regras de grupo. Muito obrigado a todos. Terminamos aqui, então, nossa aula de hoje. Obrigado, pessoal. Valeu mesmo. Muito obrigado a todos.